pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula sobre a imunidade inata. Na nossa aula anterior, nós já tivemos a oportunidade de discutir sobre o papel da imunidade inata e a maneira como o sistema imune inato reconhece os agentes patogênicos e as células danificadas. Na aula de hoje, nós iremos discutir como que os componentes do sistema imune inato eliminam os patógenos e as células danificadas, como os patógenos escapam da imunidade inata e como a resposta imune inata afeta a resposta imune adaptativa. Na aula passada, nós não falamos sobre os receptores da imunidade inata que são solúveis, que são encontrados nos líquidos corporais, no plasma e nos alvéolos, e que nos processos inflamatórios, quando o líquido do leito vascular extravasa para o tecido em função das alterações hemodinâmicas da inflamação, também vão estar presentes no sítio inflamatório, tá? Então, além dos receptores de padrões moleculares que nós falamos na aula passada, que existem nas diversas células do sistema imune, nós também vamos encontrar padrões, receptores para padrões moleculares solúveis. E esses receptores incluem as pentraxinas, encontradas no plasma, cujo exemplo é a proteína C reativa, e que reage com estruturas microbianas como a fosforilcolina e a fosfatidilcerina, as colectinas, que são encontradas no plasma e nos alvéolos, como as proteínas surfactantes dos alvéolos e que reconhecem diversas estruturas microbianas, as ficolinas, encontradas no plasma também e que reagem com PAMPs, como por exemplo o ácido lipoteico, que é encontrado nas paredes das bactérias gram-positivas, e talvez o mais famoso dos PRRs solúveis, as proteínas do sistema complemento, que, como o nome diz, é um sistema, então são várias proteínas encontradas no plasma e que reconhecem superfícies microbianas, tá? Então, assim, nós podemos de fato dar um tique aqui no nosso objetivo, que era entender como é que o sistema imune reconhece os agentes patogênicos e as células danificadas. Então, são através dos receptores para os padrões moleculares, presentes nas diferentes células do sistema imune e também presentes nos líquidos corporais na forma solúvel. Então, agora a gente pode avançar para os nossos objetivos seguintes. A consequência do reconhecimento dos DAMPs e dos PAMPs pelos PRRs é a ativação das células que realizaram esse reconhecimento ou das proteínas dos PRRs solúveis e o desencadeamento da resposta efetora dessas células ou dessas proteínas. E como nós já tivemos oportunidade de falar na aula anterior, como se dará essa ativação e como se dará a fase efetora da imunidade inata, isso depende do receptor e do tipo celular envolvidos, embora, de uma maneira geral, o que vai desencadear os mecanismos efetores da imunidade inata seja a ativação de vias intracelulares de sinalização e a alteração da expressão gênica nessas células onde essa ativação ocorreu. Para exemplificar isso, nós vamos falar de dois receptores da imunidade inata e das consequências da ativação desses receptores. Vamos falar primeiro dos TLRs, os receptores do tipo TUL, que talvez sejam o mais diverso dos receptores da imunidade inata e os mais bem estudados. Esses receptores estão presentes em células imunes, como os fagócitos e as células dendríticas, em células da imunidade adaptativa, como os linfócitos B, também em células endoteliais. Esses receptores reconhecem uma diversidade de PAMPs, como o LPS, os peptídeos glicanos, flagelina e ácidos nucleicos virais, e também reconhecem diferentes DAMPs.
Esses receptores são encontrados tanto na membrana plasmática das células que os expressam, como também no conteúdo endossomal. Existem diferentes tipos de TLRs e cada um deles apresenta especificidade para um pump ou um dump diferente. O que acontece quando os TLRs são ocupados pelos seus ligantes, quando os TLRs reconhecem os pumps e os dumps para os quais eles são específicos? O reconhecimento dos seus ligantes vai levar à ativação de vias de sinalização intracelular. Nós não vamos entrar em detalhes nessas vias de sinalização, mas essas vias de sinalização culminam com a ativação de fatores de transcrição, como o NF-κB, o fator nuclear κB e os IRFs, os fatores responsíveis a interferon. Esses fatores de transcrição, como o próprio nome diz, vão se ligar em seus genes alvos lá no núcleo das células, onde esses TLRs foram ativados, e vão modular a expressão de genes. O NF-κB, por exemplo, controla a expressão de genes de citocinas como TNF, L1 e IL6, genes para as quimiocinas como CCL2 e CXCL8, controla também a expressão das moléculas de adesão endotelial como a S-lectinas, que são todas essas moléculas relacionadas com a inflamação aguda. Então, uma das consequências da ativação dos TLRs, por exemplo, no macrófago que reside lá no pulmão, por exemplo, os macrófagos alveolares, é a ativação da inflamação aguda naquele tecido. A ativação dos TLRs pode levar também à expressão dos genes do interferon do tipo 1, o interferon alfa e o interferon beta, por meio da ativação dos IRFs. Esses interferons produzidos no local da infecção vão induzir uma resposta imune inata chamada de estado antiviral, que nós vamos ter oportunidade de discutir um pouco mais à frente. E além disso, a ativação desses receptores, por meio do controle da expressão dos genes de moléculas coestimuladoras como CD80 e CD86, também tem papel na indução da imunidade adaptativa. Então, essas são as consequências da ativação dos TLRs. Mas vejam que, independente de qual seja a atividade efetora desencadeada, ela é decorrente tanto da ativação de vias de sinalização intracelulares, como da modulação da expressão gênica. Uma outra classe de receptores de dumps e pumps são os receptores do tipo NOD ou NLR, que, diferente dos TLRs, são receptores citoplasmáticos expressos nos fagócitos e nas células do epitélio mucoso, e que também reconhecem pumps, como os peptídeo-glicanos das bactérias, e dumps, como cristais localizados no citoplasma da célula, alterações nas concentrações de ATP e de íons. Assim como a ativação dos TLRs, a ativação dos NLRs também resulta em inflamação, porque a ativação de TLRs, como por exemplo NOD1 e NOD2, leva à ativação de fatores de transcrição por meio de vias de sinalização intracelulares que vão controlar a expressão de genes inflamatórios, como IL6, TNF, IL12, e também de genes das citocinas, IL1 beta e IL18, que são produzidas inicialmente na forma de precursores inativos e que precisam ser clivados para adquirirem sua forma com atividade biológica e assim desencadear a resposta inflamatória.
Os receptores NLR, além desse papel em ativar a expressão desses genes, têm também papel na conversão da forma inativa das interleucinas 1-beta e 18 nas suas formas biologicamente ativas. E isso é função dos receptores do tipo NOD, chamados inflamassomas. O que são os inflamassomas? Os inflamassomas são agregados multiproteicos, compostos em parte por receptores NLR, como por exemplo o NLRP3, associados a enzimas, como a caspase 1, que se encontram inativas, mas que, ao se associarem a esses agregados macromoleculares, ganham atividade biológica e convertem, por exemplo, o precursor inativo de L1-beta na forma com atividade biológica dessa citocina, contribuindo assim para a inflamação aguda. O que ativa os inflamassomos? Os mesmos sinais que ativam os outros NLRs, os DAMPs das bactérias patogênicas, alterações na fisiologia celular, como por exemplo, alterações no fluxo de potássio, a presença de cristais, como por exemplo, cristais de urato nas células, o estresse oxidativo. Então, PAMPs e DAMPs promovem a ativação do inflamassoma, contribuindo para a inflamação aguda. E, consequentemente, no sítio onde essas células foram ativadas por meio desses receptores de DAMPs e PAMPs, a produção desses agentes pró-inflamatórios vai promover o recrutamento dos leucócitos do leito vascular para o sítio da infecção ou o sítio onde está ocorrendo dano, alterações da funcionalidade celular. E o que essas células que foram recrutadas para esse local vão fazer? Isso vai depender de que tipo celular nós estamos falando, né? Então nós vamos começar agora a falar das funções das diferentes células que podem estar presentes nesse sítio inflamatório, que foram recrutadas do leito vascular para o local da infecção ou do dano celular. Vamos falar primeiro dos fagócitos, das células fagocíticas, cuja função é ingestão e destruição de patógenos, mas também eliminação de células danificadas. A atividade dos fagócitos requer que eles sejam recrutados para o local onde as células estão danificadas ou onde os patógenos estão presentes, que é a inflamação. Eles, ao chegarem no sítio da inflamação, precisam reconhecer a partícula a ser fagocitada e esse reconhecimento vai promover a ativação dessas células de maneira que o fagócito possa ingerir a partícula alvo dessa fagocitose e destruí-la. O fagócito mais abundante no nosso organismo são os neutrófilos, né? Também chamados de granulócitos polimorfonucleares, devido à presença de grânulos citoplasmáticos e em decorrência da morfologia dos seus núcleos. Esses são os leucócitos mais abundantes no sangue. O número de neutrófilos pode variar de 1.800 até 7.700 células por milímetro cúbico de sangue. E nas infecções por bactérias e fungos, o número dessas células pode chegar até 20.000 por milímetro cúbico de sangue, em função de uma citocina que é produzida durante a inflamação, que é o GCSF, que leva a medula óssea a aumentar a produção e a maturação dos neutrófilos em situações de infecção. Os neutrófilos, assim como todos os outros leucócitos e todas as outras células do sistema imune, é formado lá na medula óssea a partir de um precursor mieloide pluripotente,
que se diferencia em neutrófilo. Existe um pool de neutrófilos na medula óssea. Nós vamos encontrar também os neutrófilos na circulação e marginados em diferentes tecidos compondo o pool marginado. Numa infecção, essas células, tanto as células da circulação, quanto as células do pool marginado, quanto as células do pool da medula óssea, podem ser recrutadas, inicialmente para a circulação e depois para o sítio inflamatório. Embora os neutrófilos sejam muito famosos pela sua função fagocítica, os neutrófilos têm também outras funções efetoras na imunidade inata, como a degranulação e a netose, além da função de estimular os linfócitos na imunidade adaptativa. Uma função efetora particularmente interessante dos neutrófilos é a netose, um processo no qual o DNA dos neutrófilos é descondensado e expelido para fora da célula, carregando o conteúdo de grânulos dos neutrófilos, do citoplasma dos neutrófilos, e formando uma rede, daí o nome, o nome vem, netose vem de net, que é rede em inglês, que prende as bactérias, os fungos e promove a digestão desses agentes patogênicos em função do conteúdo enzimático dos grânulos dos neutrófilos. Antes de explicarmos a função fagocítica dos neutrófilos, vamos falar primeiro do outro fagócito da imunidade inata, que é o macrófago, que, enquanto na circulação sanguínea é chamado de monócito. Então, a célula tronco presente lá na medula óssea, pluripotente, a partir de estímulos específicos, se diferencia em monócito. O monócito ganha a circulação e, a partir dos estímulos inflamatórios, ele tem acesso ao tecido, se transformando em macrófago, onde então ele vai desempenhar a sua função fagocítica. Os macrófagos nos tecidos podem ser diferenciados em duas subpopulações, que são os macrófagos residentes e os macrófagos ativados ou macrófagos inflamatórios. O macrófago residente é aquele macrófago que foi residir naquele tecido lá no período embrionário, enquanto nós ainda estávamos nos desenvolvendo lá no útero das nossas mães. Então, por exemplo, os macrófagos residentes do fígado, que são as células de Kupfer, os macrófagos residentes no sistema nervoso central, que são a micróglia, os macrófagos intestinais, os macrófagos dos linfonodos, os macrófagos do tecido ósseo, que são os osteoclastos, os macrófagos que nós encontramos no baço, que são os macrófagos esplênicos. Esses macrófagos estão nesses tecidos desde o período embrionário e lá eles desenvolvem um papel de vigilância imunológica, ou seja, são células que estão distribuídas em diferentes tecidos que, a partir dos seus PRRs, vão perceber ou infecções ou alterações na fisiologia desses tecidos e dar início ao processo inflamatório. Como essas células são poucas, o processo inflamatório vai recrutar novos macrófagos. A esses novos macrófagos é que nós damos o nome de macrófagos inflamatórios. Os macrófagos inflamatórios, eles provavelmente morrem depois da resposta inflamatória, enquanto que os macrófagos residentes são células perenes, que inclusive se dividem nesses tecidos para manter o pool dessas células e manter, portanto, esse processo de vigilância imunológica. Então, independente se a fagocitose vai se dar pelo neutrófilo ou pelo macrófago, a fagocitose é um processo dependente de receptor.
a estrutura a ser fagocitada, seja ela um agente patogênico, seja ela um resto celular de um tecido que sofreu algum tipo de dano, precisa ser reconhecido pelas células fagocíticas, pelos neutrófilos e pelos macrófagos, para que eles saibam diferenciar aquilo que pode daquilo que não deve ser fagocitado. E esse reconhecimento das estruturas a serem fagocitadas, ela pode se dar tanto pelos PRRs, né, pelos receptores dos PAMPs e dos DAMPs, mas existe uma classe de receptores muito importante no processo fagocítico, que são os receptores para as opsoninas. E o que são as opsoninas? Opsoninas são componentes do sistema imune, como por exemplo, fragmentos do sistema complemento ou anticorpos que se ligam aos agentes patogênicos, se ligam às bactérias, revestem ou opsonizam as bactérias, e isso facilita a fagocitose porque as células fagocíticas, neutrófilos ou macrófagos, possuem receptores para esses componentes da imunidade inata e da imunidade adquirida. Então, por exemplo, as células fagocíticas têm receptores para componentes do sistema complemento que atuam como opsoninas, se ligam ao patógeno e permitem então que o macrófago ou o neutrófilo reconheçam o patógeno a ser fagocitado por meio desses receptores. Independente se a fagocitose, se o reconhecimento da partícula a ser fagocitada se deu por meio dos PRRs ou por meio dos receptores das opsoninas, receptores de componentes do sistema complemento e receptores de anticorpos, a ligação desses receptores vai resultar no reconhecimento. Então, o fagócito, o neutrófilo ou o macrófago reconhecem a partícula a ser fagocitada e, além disso, a ligação desses receptores promove a ativação das células fagocíticas. Essa ativação das células fagocíticas, ela tem papel tanto na internalização da partícula a ser fagocitada, ou seja, na emissão do pseudópode, como na fusão do fagossomo com o lisossomo. Então, esse reconhecimento é necessário para que a fagocitose propriamente dita ocorra, mas essa ativação, né, os sinais gerados pela ocupação dos PRRs ou dos receptores das opsoninas pela partícula a ser fagocitada, também ativa, por exemplo, a expressão de citocinas que vão desencadear ou ampliar a inflamação. E tão importante quanto tudo isso, que a ativação desses receptores desencadeia, dá início à capacidade citotóxica das células fagocíticas, ou seja, a capacidade das células fagocíticas em digerir a partícula fagocitada. E essa capacidade citotóxica dos fagócitos, que só é ativada quando o fagócito reconhece a partícula a ser fagocitada, ela depende de duas enzimas principais: a NADPH oxidase ou a fagócito oxidase e a sintase do óxido nítrico ou a INOS. Essas duas enzimas levam à formação das famosas espécies reativas de oxigênio, sendo a principal delas o íon superóxido, que é produzido a partir do oxigênio, e o óxido nítrico, produzido a partir da arginina, que junto com as enzimas lisossomais presentes, né, no fagolisossomo, vão dar início ao processo de digestão e destruição da partícula fagocitada. Com isso, então, o agente que iniciou toda essa resposta inflamatória, a migração das células para o sítio da infecção ou para o sítio do dano tecidual,
a ativação desses fagócitos, esse agente vai ser eliminado e isso vai contribuir então para que a inflamação possa terminar. Outra célula que vai ser recrutada para o sítio inflamatório, né, outra célula da imunidade inata, são as células NK, ou células natural killer, assassinas por natureza. Essas células são encontradas no sangue e também no fígado e no baço. Embora seja uma célula da imunidade inata, é um linfócito, né? É um tipo de linfócito inato. O marcador fenotípico dessas células, quando há necessidade de identificar essas células no sangue, os marcadores fenotípicos utilizados são a presença do CD56 e do CD16 e a ausência do CD3, por isso CD3 menos, CD56 mais, CD16 mais. E essas células são importantes como mecanismos efetores para a destruição de patógenos intracelulares, porque um jeito de eliminar um patógeno intracelular é eliminando a célula que abriga este patógeno. E as células NK têm um papel importante também como mecanismo da imunidade inata contra células tumorais, né? Porque uma maneira de eliminar uma célula tumoral é matando a célula tumoral. As células NK também têm um papel importante em ativar os fagócitos, principalmente o macrófago, por meio da produção de interferon gama. Então existe uma cooperação entre macrófagos e células NK. O macrófago que fagocitou um agente patogênico, ele, né, dentre as consequências dessa fagocitose, a ativação desse macrófago, ele produz a citocina IL-12. A IL-12 é uma citocina que ativa as células NK, e as células NK ativadas por IL-12 produzem interferon gama, que é um potente ativador do macrófago, principalmente da ativação tanto da óxido nítrico sintase quanto da NADPH oxidase, que vão produzir as espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio e permitir então a digestão dos agentes patogênicos que foram fagocitados. A atividade citotóxica das células NK, ela ocorre a partir da liberação de dois mediadores desta função encontrados nos grânulos citoplasmáticos das células NK, que são a perforina e a granzima. Quando as células NK são ativadas, os grânulos contendo essas duas proteínas são exocitados e essas proteínas vão agir na célula-alvo, na célula infectada por um vírus, na célula tumoral. A perforina forma um complexo na membrana da célula-alvo, um poro que permite a passagem da granzima para a célula infectada pelo vírus, por exemplo. E a granzima, ela ativa as enzimas da via da apoptose. Enzimas que se encontram inativas são ativadas pela granzima, iniciando assim a apoptose e a morte da célula infectada pelo vírus ou da célula tumoral. A ativação das células NK não se dá simplesmente pelo reconhecimento dos dumps ou dos pumps nas células infectadas por vírus ou nas células tumorais. A ativação das células NK é um pouquinho mais complexa e ela depende de um balanço entre receptores que têm a função de inibir a atividade das células NK, ou seja, de inibir a liberação dos grânulos contendo granzima e perforina, e de receptores ativadores, de receptores que, quando encontram os seus ligantes, promovem a liberação da granzima e da perforina e, portanto, a morte da célula-alvo. Então, a ativação das células NK se dá por um balanço entre os sinais enviados à célula NK pelos receptores inibidores e pelos receptores ativadores. Aqui a gente tem a ilustração de três situações, uma delas em que a célula NK não é ativada ou é inibida
por uma célula saudável, uma célula que não é tumoral e nem está infectada por um vírus, e 2 situações onde as células NK são ativadas por células tumorais ou por células infectadas por vírus. Então, como a ativação da célula NK depende de um balanço entre sinais inibitórios e sinais ativatórios, quando os sinais inibitórios encontram os seus ligantes na célula-alvo e esse sinal é mais forte do que os sinais fornecidos por ligantes dos receptores de ativação, isso dá sinal para que a célula NK não seja ativada para liberar os seus grânulos aqui no contexto das interações com essa célula que se encontra saudável. O principal ligante de um receptor inibitório das células NK são as moléculas de MHC de classe 1, que são expressas por todas as nossas células. Então, todas as nossas células são capazes de enviar sinais para as células NK que mantêm as células NK inibidas e impedem que a célula NK elimine as nossas células sem qualquer motivo aparente. Uma célula tumoral ou uma célula infectada por um vírus pode ativar as células NK por ter a expressão, por exemplo, do MHC de classe 1 diminuída, que é um ligante do receptor de inibição da célula NK. Então, isso é muito comum em células infectadas por vírus. Como o vírus pega emprestada ou pega de assalto a maquinaria de síntese proteica da célula onde ele infecta, a célula infectada diminui a produção das moléculas de MHC de classe 1, que são proteínas, e isso impede que a célula NK, ao interagir com essa célula, receba esse sinal inibitório e receba apenas o sinal ativatório. Esse sinal ativatório, então, na ausência de sinais inibitórios, permite que a célula NK libere os seus grânulos e elimine essa célula tumoral ou infectada por um vírus. E pode acontecer também o aumento da expressão dos ligantes dos receptores ativatórios das células NK. Então, mesmo que a célula infectada por um vírus ou a célula tumoral não reduza a sua expressão de MHC de classe 1, por exemplo, que é um ligante dos receptores inibitórios das células NK, se essa célula aumenta a expressão dos ligantes dos receptores ativatórios da célula NK, isso é suficiente para que a célula NK elimine a célula alvo a partir da liberação dos grânulos contendo a granzima e a perforina. E assim, então, a célula tumoral ou a célula infectada por um vírus, por exemplo, um hepatócito infectado pelo vírus da hepatite, seja eliminado. Como o vírus é um parasita intracelular obrigatório, a eliminação da célula infectada resolve a infecção, embora esteja eliminando uma célula que tem uma funcionalidade específica num tecido. E já que nós estamos falando da resposta imune inata contra vírus, um outro mecanismo efetor contra as infecções virais é a ativação do chamado estado antiviral. Quando uma célula é infectada por um vírus ou quando uma célula fagocita outra célula infectada por um vírus, o vírus pode ativar a partir dos seus diferentes pumps uma infinidade de receptores de pumps na célula infectada ou na célula que fagocitou um resto celular contendo uma partícula viral. Independente de quais sejam os receptores ativados pelo vírus, receptores da via endossomal, como os TLRs, ou os receptores citoplasmáticos para os pumps virais, a ativação desses PRRs leva à ativação dos IRFs,
daqueles fatores de transcrição que vão lá no núcleo da célula infectada pelo vírus ou que fagocitou uma célula infectada pelo vírus a expressar os interferons do tipo alfa e do tipo beta, que são os mediadores da imunidade inata responsáveis pela indução do estado antiviral. E o que é o estado antiviral? O estado antiviral é a ativação de mecanismos nas células a partir da ação do interferon alfa e beta nessas células que impedem a replicação do vírus. Então, quando uma célula infectada por um vírus ativa a expressão e a produção do interferon do tipo 1, esse interferon do tipo 1 age nas células vizinhas, não na célula infectada pelo vírus, age nas células vizinhas, desencadeia ou a expressão de proteínas ou a ativação de proteínas que inibem a síntese de proteínas do vírus, degradam o RNA viral, inibem a expressão de genes do vírus e a montagem da partícula viral, impedindo então que o vírus nessa célula tenha sucesso na infecção, que ele se replique nessa célula e possa deixar essa célula e invadir as células vizinhas. Isso é que é chamado o estado antiviral. E aí eu deixo para vocês essa pergunta: qual que é o significado biológico? Qual que é a importância de dois mecanismos de defesa antiviral tão distintos? E para nós finalizarmos esse entendimento de como os mecanismos da imunidade inata eliminam as células danificadas e os agentes patogênicos, falta apenas a gente falar dos efetores solúveis da imunidade inata, né? Dos PRR solúveis. Como que a ativação dos PRR solúveis leva à eliminação do fator que desencadeou essa ativação? Então, um dos componentes solúveis do sistema imune inato são as proteínas do sistema complemento. Como a gente já falou lá atrás, essas proteínas elas estão presentes no plasma. A ativação do sistema complemento pode se dar por três mecanismos distintos. O complemento pode ser ativado diretamente pelo agente patogênico ou por outras moléculas ligadas à sua superfície, que são as vias alternativa e via da lectina, de ativação do complemento. E o complemento também pode ser ativado a partir de anticorpos que estão opsonizando, que estão recobrindo o agente patogênico. E essa via é chamada de via clássica, porque foi a primeira via de ativação do complemento a ser descrita. A ativação do sistema do complemento leva a uma cascata de reações proteolíticas, ou seja, a ativação do complemento cliva proteínas que fazem parte desse sistema, que são assim muito engenhosamente chamadas de C1, C2, C3, C4 até C9, C de complemento. E a clivagem dessas proteínas gera uma diversidade de produtos que tem função diretamente na lise do patógeno. Então a ativação da via do complemento vai levar na superfície do patógeno, onde esse complemento foi ativado, à formação de uma estrutura de poro, complexo de ataque à membrana, que vai promover a lise osmótica do patógeno. Mas os componentes do sistema complemento, os produtos da ativação da via do complemento, também promovem a inflamação. Componentes como o C3A e o C5A funcionam de maneira semelhante às quimiocinas, promovem o recrutamento dos leucócitos para o sítio inflamatório. Aí vocês vão me perguntar, mas o que o complemento está fazendo lá no sítio inflamatório? Vocês têm que lembrar que a inflamação ela tem os seus eventos celulares, que é a migração das células para o sítio da inflamação,
mas ela tem alterações hemodinâmicas importantes que promovem o extravasamento do líquido que está no leito vascular para os tecidos, e como o complemento está no plasma, quando ocorrem as alterações da permeabilidade vascular, da inflamação, o complemento vai junto com, até antes, na verdade, né, dos leucócitos para o sítio inflamatório, e lá o complemento é ativado, e aí esse complemento ativado lá contribui para amplificar o processo inflamatório, para recrutar mais células para o sítio inflamatório, e a gente já falou disso. O complemento tem papel também na fagocitose. Por quê? Porque o complemento ativado na superfície do patógeno e a fixação de elementos da via do complemento na superfície do patógeno permite que o patógeno seja reconhecido pelas células fagocíticas e ativar os receptores das células fagocíticas e facilitar a fagocitose. Então, essas são as maneiras pelas quais a ativação do sistema complemento resolve a infecção, né? Ou promovendo a lise direta do patógeno, ou não, né? Porque pode promover a lise direta do patógeno e recrutar células para o sítio onde esse patógeno está presente e eliminar essas células, facilitando a fagocitose delas. Como componentes solúveis do sistema do complemento, nós temos também as pentraxinas, que são os chamados reagentes de fase aguda da inflamação, como a proteína C reativa e o amiloide P sérico. São reagentes de fase aguda da inflamação porque sempre acompanham a fase aguda da inflamação. A inflamação decorrente do dano tecidual, do trauma, da infecção, leva à produção de IL-6 e de IL-1, e essas citocinas, além das funções diretas na inflamação, elas têm efeitos no fígado, e elas estimulam no fígado a síntese e a liberação da proteína C reativa, e aumenta a produção do amiloide P sérico. Essas pentraxinas, proteína C reativa, amiloide P sérico, assim como os surfactantes A e D lá nos pulmões, que são ficolinas, de que maneira essas proteínas vão contribuir para a resolução dessa situação que promoveu a produção delas. Elas promovem a ativação do complemento, que pode amplificar ainda mais a inflamação, eliminar o agente patogênico, a facilitação direta da fagocitose. Então, uma bactéria recoberta por essas proteínas da imunidade inata é facilmente reconhecida pelas células fagocíticas e ativa as células fagocíticas. Essas proteínas também promovem a ativação dos macrófagos, além de terem efeito bacteriostático. Então, assim, pentraxinas, ficolinas e colectinas, assim como as proteínas do sistema complemento, são mecanismos da imunidade inata que, ao serem ativados, vão buscar resolver a situação que levou à ativação dessas proteínas. Com isso, então, nós finalizamos o nosso entendimento das fases da resposta imune inata, que envolve o reconhecimento do agente patogênico ou das células danificadas, a consequência desse reconhecimento, que é a ativação, e o desencadeamento da resposta efetora da imunidade inata. E assim, nós entendemos de que maneira o sistema imune inato previne, controla ou elimina os agentes infecciosos. Contudo, a imunidade inata não é essa Coca-Cola toda. Porque se a imunidade inata fosse absolutamente eficiente em prevenir, controlar ou eliminar os agentes infecciosos, nós nunca teríamos doenças infecciosas. E nada mais claro do que a situação atual para mostrar para a gente que isso não é verdade. Isso significa que diferentes patógenos encontraram mecanismos
para escapar da imunidade inata e conseguirem sim estabelecer uma infecção e causar uma doença. E para uma diversidade de patógenos, nós já conhecemos esses mecanismos de escape da imunidade inata, que envolve, por exemplo, resistência à fagocitose, né? Então, os pneumococos, eles têm na sua cápsula um polissacarídeo que inibe a atividade fagocítica dos neutrófilos e dos macrófagos. E assim, então, mesmo que as células inflamatórias, mesmo que as células fagocíticas alcancem o local onde os pneumococos estão promovendo a infecção, eles não vão ser eliminados por esse mecanismo da imunidade inata. Os estafilococos apresentam resistência aos reativos, às espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio que os fagócitos produzem para digerir as partículas fagocitadas. Então, os estafilococos, eles produzem uma enzima, a catalase, que neutraliza as espécies reativas de oxigênio e impede que o estafilococcus que foi fagocitado seja digerido. Diversos agentes patogênicos apresentam mecanismos que lhes permitem escapar da imunidade inata, promover uma infecção eficiente e, consequentemente, desencadear uma doença. Uma maneira que a imunidade inata tem de tentar superar essa capacidade de escape dos agentes infecciosos é desencadear a ativação de mecanismos de imunidade mais específicos e mais especializados contra aquele agente patogênico que envolve a ativação da imunidade adaptativa. Então, uma outra função da imunidade inata é a ativação da imunidade adaptativa. A ativação de linfócitos, sejam eles linfócitos T ou linfócitos B, dependem de dois sinais. O primeiro sinal para a ativação do linfócito é fornecido a esse linfócito quando ele reconhece um antígeno presente num agente patogênico a partir do seu receptor de antígeno. Isso garante a especificidade da resposta imune adaptativa, garante que esse linfócito vai ser ativado especificamente por esse agente patogênico. Mas para que a ativação dos linfócitos T e B seja completa, seja eficiente, os linfócitos precisam receber um segundo sinal. E esse segundo sinal, ele é fornecido pela imunidade inata. Ele é dependente da resposta imune inata a este agente patogênico. E esse segundo sinal pode ser fornecido por um fragmento do complemento, pela expressão de uma molécula coestimuladora, pela ação de uma citocina. Só a partir do recebimento dos dois sinais é que a imunidade adaptativa pode ser ativada e essa imunidade adaptativa vai então promover uma resposta para eliminar esse agente patogênico que escapou da imunidade inata. E no contexto dessa relação entre imunidade inata e imunidade adaptativa, eu deixo para vocês mais uma pergunta. Qual é o papel dos adjuvantes presentes na formulação das vacinas? Com isso, nós finalizamos o nosso entendimento de como os componentes do sistema imune inato eliminam os patógenos e as células danificadas, como os patógenos escapam da imunidade inata e como que a resposta imune inata afeta a imunidade adaptativa. Dessa maneira, nós ficamos por aqui hoje, mas estamos prontos para prosseguir nos nossos estudos aí na imunologia. Nós nos vemos em breve.